Continuando o assunto de cadeia alimentar, agora a gente vai complicar um pouco mais. Porque na natureza, dificilmente a gente acha uma cadeia alimentar só, né? Você tem uma variedade muito grande de seres vivos e aí eles têm várias opções alimentares diferentes e acabam não obtendo energia apenas de uma fonte de alimento, e sim de várias. Quando a gente tem várias cadeias alimentares interligadas, ao invés da gente falar cadeias alimentares, assim no plural, a gente costuma usar o termo teia alimentar. Então, uma teia alimentar nada mais é do que mais de uma cadeia alimentar interligada. Então, indivíduos com mais opções alimentares, com mais fontes de energia disponível também. Aqui a gente tem um exemplo de uma pequena teia alimentar. Então, são poucos seres vivos fazendo algumas relações alimentares entre eles. Eu coloquei duas opções de produtor, porque no ambiente nunca tem só uma opção de produtor, né? A gente tem várias. O vestibular, ele costuma colocar ou o nome da espécie mesmo, né? Fazer um desenho, por exemplo, é a grama, a vaca vai se alimentar da grama no pasto. Ou ele coloca simplesmente um nome aleatório, tipo árvore. Mas que árvore? Que parte da árvore? É a árvore inteira que vai servir de comida? É só uma fruta? É só uma folha? Fica meio subentendido. Outra coisa que pode acontecer é, em vez de escrever árvore, eu vou lá e desenho uma maçã aqui, eu desenho um fruto, eu falo o nome de uma fruta. Então, em vez de falar do indivíduo por completo, eu já falo qual vai ser a parte do corpo dele que vai ser usada como alimento pelo próximo nível alimentar. Então, a gente tem aqui algumas cadeias alimentares, grama servindo de alimento para um bovino, servindo de alimento para uma pessoa. A gente já viu essa cadeia alimentar. Só que agora eu coloquei outros seres vivos. A grama pode servir de alimento para o bovino e aí, em vez da pessoa comer este bovino, um carrapato está se alimentando dele. Já é outro caminho para a energia fluir, então é uma segunda cadeia alimentar. A grama pode ser, em vez de servir de comida para um bovino, ela pode servir de comida para um inseto, como uma lagarta. E a lagarta pode acabar servindo de comida para um pássaro, e esse pássaro pode servir de comida para uma cobra, já é uma outra cadeia alimentar. Ou o pássaro pode servir de comida para a pessoa, já é uma outra cadeia alimentar. Então aqui a gente tem várias opções, vários caminhos para essa energia passar de um ser vivo para o outro. Aí a gente entende então que são várias cadeias alimentares relacionadas. Uma coisa que a gente tem que analisar é que quanto maior a teia alimentar, mais complexas e mais difíceis de destruir são as relações entre esses seres vivos, as ligações entre eles. Se eu pensar só na primeira cadeia alimentar aqui, grama, bovino, pessoa. Finge que só existe isso no meu ambiente, esquece todo o resto. Se só existe grama, bovino e pessoa, pessoa só come o bovino e bovino só come grama. Aí o exercício vira para você e fala, legal, grama, bovino, pessoa. Mas todos os bovinos ficaram doentes, todos morreram, não tem mais bovino no planeta Terra. Só sobrou grama e pessoa. O exercício vai te perguntar, o que vai acontecer com a população de pessoas que só comia bovino e agora não tem mais essa fonte de alimento? Se o meu exercício disse que pessoas só comem bovinos, não deu outra opção alimentar, todas as pessoas vão morrer de fome, porque nesse planeta não tem mais bovino para servir de comida. Então, cuidado para não inventar, eu acho que as pessoas podem comer grama agora, já que não tem bovino, sobrou grama, vamos comer isso. Se o exercício não deu essa opção, não puxou uma setinha de grama até pessoa para você visualizar que isso é possível, você não considera que isso é possível. Então, no caso, pessoa só comeria bovino, sem bovino, todas as pessoas, a população de pessoas ia desaparecer e tender à extinção. Agora, pensa nessa teia alimentar, como eu coloquei, ela é pequena, mas já dá para observar alguma variação. Pessoa agora, nessa teia alimentar, não come só bovino. Pessoa, eu falei que pode comer pássaro também. Então, pensando em todas essas relações, se na mesma história eu conto, não temos mais bovinos no planeta, todos ficaram doentes e morreram. Agora as pessoas têm outra opção alimentar, então não quer dizer que todas as pessoas vão desaparecer do planeta exatamente como os bovinos por causa da morte deles. Elas têm outra opção alimentar. Então ter mais de uma opção alimentar é importante, porque é mais difícil de eu acabar com justamente a espécie que eu uso para me alimentar. Se eu tenho várias, eu vou ter que destruir muito o meu ambiente para acabar com várias espécies diferentes a ponto de não sobrar nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de comida para mim. Repare então que essa pessoa, ela é consumidor secundário quando a gente pensa na pessoa se alimentando de um bovino, mas ela também é consumidor terciário quando a gente pensa que ela está comendo um
pássaro, já que o pássaro é secundário. Então, um mesmo indivíduo pode pertencer a vários níveis tróficos diferentes. Primeira coisa, quando aparece uma teia alimentar num exercício, é isso. Você tem que identificar todos os produtores, quem são os consumidores primários, secundários, terciários, dá o nome, dá o nível trófico de todos eles. Porque se o exercício te deu essa imagem, te deu uma teia para você analisar, é porque ele vai te perguntar a respeito de quem é consumidor primário, secundário, etc. Tá? Então não deixa de fazer essa análise inicial. Então, teias alimentares são mais estáveis, porque os seres vivos tendem a ter mais opções alimentares. Imagina a teia alimentar de um grande ecossistema como a floresta amazônica, então, com milhares, chega a basicamente 1 milhão de espécies. Não dá nem para imaginar. Então, as relações são tão complexas que, basicamente, se eu tirar uma espécie, uma população dessa teia alimentar, dificilmente as outras vão sentir tanta falta, vão acabar morrendo de fome, porque provavelmente elas têm outras opções. Quando é só uma cadeia, aí é um problema, porque se eu tirar uma população, se eu tirei uma espécie, os outros acabam sofrendo. A gente pensa, então, se os bovinos desaparecem, as pessoas poderiam morrer de fome na nossa primeira situação, primeira cadeia alimentar, só essa daqui. E essa grama, o que acontece com ela? Se a gente não tem mais o predador da grama, né, os bovinos que se alimentam dessa grama, se eu não tenho mais esse predador, agora a grama para de morrer para servir de alimento para o bovino. Então, a população de grama tende a aumentar. As meninas desaparecem, morrem de fome, porque elas só tinham bovino para comer, só que a grama, interessante para ela, continua se reproduzindo sem predadores destruindo indivíduos da sua população. Então, essa visão de quando eu tiro um indivíduo de uma cadeia alimentar ou de uma teia alimentar, quando eu tiro uma população, o que acontece com as outras? As outras populações aumentam, diminuem, continua a mesma coisa. Esse tipo de exercício vem aparecendo muito, então tenta fazer bastante exercício voltado a isso.